pastor mandou mensagem para mim, disse que não está podendo ter aula porque houve problema nas eleições e o governo simplesmente bloqueou a internet de todo o país praticamente, e eles têm de usar um outro recurso. Você vê que o país está no pé de uma guerra civil, o país não tem muita estabilidade, e está no pé de uma guerra civil a qualquer momento. Você vê guerra entre facções, você vê guerra entre religiões, muçulmanos, grupos facciosos. A gente vê isso constantemente, irmãos, rumores de guerras. Isso é um sinal, e diz a palavra ainda: olhai, não vos assusteis, não vos assusteis. Então, irmãos, eu estou aqui trazendo mensagens de Jesus para vocês, tá bom? Não vos assusteis, se essa notícia, ela aumentar, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, não é o fim. Ele vai continuar dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Ele volta a repetir a questão da guerra, e os irmãos estão vendo isso, amém? Essas guerras é o que, irmãos? É um sinal, tá bom? É um sinal de que o Senhor está voltando. Ele diz mais ainda, aqui no versículo, que haverá fomes, pestes e terremotos. Então, irmãos, a fome, houve uma época, né, em que a fome só era em alguns lugares, né? Mas hoje todos os países têm redutos de pessoas com fome, todos os lugares. Vila Velha tem, Vitória tem, os municípios tem. Claro, se você pesquisar os países mais pobres do mundo, né, você talvez vai encontrar aí a grande maioria na África, ou alguma parte da Ásia, ou talvez alguma parte aqui da nossa América, né? Talvez do Sul, América Central, algumas coisas, mas a fome é um grande problema do mundo. Os cantores, né, já se reuniram para tentar acabar com a solução da fome, mas momentaneamente resolve, mas o problema realmente não consegue resolver, porque a fome continua. Nesse exato momento em que eu estou falando aqui para os irmãos, eu creio que ninguém aqui está com fome. Você pode estar com vontade de comer, daqui a pouquinho vai ter uma cantina, ou cogitar uma coisa em casa, mas nenhum dos irmãos aqui estão literalmente com a fome, esta aqui que a palavra está dizendo. Mas existe hoje pessoas que literalmente nesse exato momento, quando o relógio marca aqui 20 horas e 5 minutos, existem mães aqui que estão chorando porque não tem o leite para os seus filhos. Existem aqui famílias que estão em pranto porque literalmente não tem comida. Isso não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. É um fato isso, meus irmãos, a fome. Mas a fome, o que a fome está indicando? O problema é o problema do governo, o problema é isso? Não, independente disso, a fome teria de acontecer, porque a Bíblia diz que haveria fome, a Bíblia diz que haveria, não temos como botar culpa em A ou B, a Bíblia diz que haveria fome. A fome, meus irmãos, não é um sinal da falha da nossa instituição. Eu entendo que a fome é um sinal de que o Senhor está chegando cada vez mais, e a tendência é, cada vez que vai se aproximando, os rumores de guerra vão aumentando, a fome vai aumentando, o desespero vai aumentando, e nós, crente, nós temos de entender que isto aí não é um problema, isto é um sinal, meus irmãos. Isto é um sinal de que você tem de levantar a tua cabeça para o alto e criar expectativas, não de melhor aqui, mas expectativas celestiais. E a expectativa do crente é essa, que Jesus está chegando para buscar o seu povo. Glórias a Jesus. Aleluias, aleluias, glórias a Jesus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta você querer botar culpa botar culpa no governo da África, do governo da América do Sul, não adianta. O Senhor disse que teria fome,
E o Senhor disse que a fome é um sinal. É um sinal de quê? De que o Senhor está voltando. Então, tem de ter isso. Também ele fala de peste. Peste aqui é doença, meus irmãos. Vocês nunca viram tanta doença nos últimos dias? Tantas doenças. Nós estamos alarmados, não é verdade? Por tantas enfermidades. Todo médico que você vai, seja particular, seja o INSS, seja qualquer um, tudo que você vai, você tem que ficar ali esperando, uma consulta demora. Você nunca viu tanta enfermidade, tantas pessoas doentes, meus irmãos. E eu posso colocar aqui primeiro a doença física, e depois da pandemia, parece que isso tornou-se mais intenso ainda. A pandemia foi um sinal muito visível, porque a pandemia foi algo universal da Covid, não é isso? Aonde ficou claro ali para nós, a pandemia, meus irmãos, eu não sei como é que você viu isso, mas nós temos de começar a ver aquela pandemia como um sinal, porque os discípulos perguntaram, qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal da tua? O Senhor falou, enfermidades é um sinal, enfermidades é um sinal. Então, irmãos, as filas dos hospitais, elas vão continuar, os doentes vão continuar, a tendência é que isso continue, o corpo vai continuar doente, porque isto é um sinal que o Senhor disse, a questão das enfermidades, das pestes, meus irmãos. E sempre que se descobre, por mais que a medicina ela avance, ela tem avançado muito, ela tem crescido, mas sempre, por mais que a medicina avance, mas parece que ela não consegue acompanhar o ritmo das enfermidades que estão chegando. E também aqui fala de terremotos. Interessante, irmãos, que terremotos é algo interessante, porque quando você olha na Bíblia, às vezes fala, parece que no livro de, não sei se é Amós, fala que a palavra do Senhor veio a Amós 2 anos antes do terremoto, mas quando você lê as Escrituras, o Antigo Testamento, poucas vezes você vê falando de terremotos, poucas vezes. Havia